14, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Jesus aqui ele está falando, conosco a respeito de prioridades. No início do capítulo 14, a palavra é clara em dizer que aquele dia era um dia de sábado. Era o dia de descanso dos judeus, era o dia em que os judeus não trabalhavam, não faziam nada, ficavam descansando, porque no 7º dia o Senhor descansou. E eles, em cumprimento à lei, eles ficavam descansando e nenhum trabalho poderia ser realizado. Mas naquele dia, Jesus havia sido convidado à casa de um dos fariseus. E lá havia um homem que estava doente, com uma doença, a Bíblia chama de um homem hidrópico, ou seja, um homem que tinha no seu corpo acúmulo de líquido, talvez uma inflamação, um problema renal, um problema hepático, fez com que aquele homem acumulasse líquidos pelo seu corpo. E Jesus então pergunta aos homens que estavam ali, doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, e ele pergunta: é lícito curar no sábado? E eles ficam calados sem ter uma resposta, porque a lei não proibia o milagre no sábado, mas a tradição dos judeus proibia. A lei não proibia que se algum dos seus filhos, se algum daqueles homens ficasse doente e estivesse passando mal, eles pudessem ser socorridos na emergência de um hospital. Mas, pela tradição, não poderia ter atendimento eletivo, eles não poderiam marcar uma consulta para aquele dia de sábado, somente se fosse em caso de emergência. Jesus então cura aquele homem na frente deles. Jesus faz um milagre na frente deles e mostra que há uma prioridade no reino de Deus. Há uma prioridade nos céus. Há uma prioridade com a minha vida e com a sua vida, que o nosso sofrimento importa para Deus. Aquilo que nos aflige importa para Deus. Deus olha para a nossa dor, Deus olha para o nosso sofrimento, Deus olha para as nossas inquietações. Jesus então mostra que naquele banquete, naquela festa, naquele momento de reunião, daquele jantar, a prioridade do reino de Deus era curar, enquanto a prioridade daqueles homens era festejar. Não é muito diferente, irmãos, dos dias de hoje. O mundo, nos dias de hoje, nos oferece e tem alegria.
O mundo faz festa. Aqueles que não fazem parte, né, da aliança, aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, eles se alegram, eles fazem festa. Chega na sexta-feira, fica todo mundo animado. Sextou, galera, vamos pro bar, vamos beber, vamos festejar. E se alegram à sua maneira. Festejam e se alegram do seu jeito. Mas existe, né, algo no coração de Deus. Existe algo, uma prioridade no coração de Deus. E há um compromisso de Deus comigo e com você. Um compromisso de Deus nos visitar, de Deus estar presente, de Deus nos ensinar, de Deus falar conosco, de Deus ministrar o nosso coração. Aqueles homens, antes que Jesus fosse julgado, Jesus disse para ele: quem de vocês, se um filho cair num poço, se um boi cair no poço, vocês não vão tirar no dia de sábado? Em outras palavras, vocês têm prioridades. Vocês, né, existem situações na nossa vida que são emergenciais, que nós precisamos agir naquele momento. Ele diz: se vocês agem com emergência em situações, se vocês agem com emergência quando é necessário, meu Pai também age com emergência na vida de vocês. Amém. Existe uma emergência de Deus que é diferente da nossa emergência. Amém. Nós corremos quando nosso filho está doente. Na semana passada eu fiquei em casa, Matias estava com a garganta inflamada. Fui no médico, não resolveu. No outro dia de manhã fui no outro médico. Até resolver o problema, irmãos. Queridos, quantas vezes nós temos ido a Jesus para falar com Deus, para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele esteja junto conosco, para que o médico dos médicos ministre cura na nossa vida. Quantas vezes nós temos ido ao Cordeiro de Deus, para que Ele nos sare, para que Ele nos trate, para que Ele nos cure. Quais têm sido as nossas prioridades que têm nos afastado de Deus, que têm nos afastado do Senhor? Depois Jesus diz: olha, quando vocês estiverem numa festa ou forem convidados a um lugar, não busquem os primeiros lugares, para que não aconteça que, chegando alguém mais importante, alguém mais proeminente, essa pessoa seja convidada e você seja colocado lá atrás. Antes, vocês busquem os últimos assentos, para que vocês sejam honrados quando o convidado te disser: ô amigo, você está aqui, vem aqui para frente, fica perto de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: existe uma prioridade no reino de Deus, existe uma prioridade na nossa vida, existe uma prioridade, e essa prioridade é aqueles que são mais chegados ao Senhor. Houve uma briga entre os discípulos. Uns queriam sentar à direita, outro queria sentar à esquerda de Jesus, queriam estar perto de Jesus. Mas Jesus disse: olha, para sentar perto de mim, tem que beber o cálice que eu vou beber. Está disposto? Às vezes nós queremos ser íntimos do Senhor, mas não queremos pagar o preço de ser íntimo. Nós queremos ser discípulos, mas não aguentamos a carga de ser chamado seguidor de Jesus. Fazemos como Pedro, irmãos, quando olham para nós e dizem: mas você andava com Jesus. Porque, irmão, dizer que a gente anda com Jesus quando a gente está na igreja, dizer que a gente anda com Jesus quando a gente se encontra com os irmãos em Cristo, a gente dá até carteirada: eu sou pastor, eu sou diaconisa. Mas agora, será que você quer ser reconhecido como seguidor de Jesus quando você está sendo perseguido? Será que você quer ser reconhecido como seguidor de Jesus quando o teu professor na faculdade questiona a sua fé em Cristo? Será que você quer ser conhecido como seguidor de Jesus quando os teus amigos te excluem, deixam o crente para lá? Oh, Jesus! O Senhor está nos chamando para perto dele, irmãos. O Senhor está falando contigo de coisas eternas.
O Senhor está te chamando para um lugar, né, onde olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu as palavras que Ele vai dizer, no coração nenhum chegou aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. E é por isso que Ele nos chama a um compromisso, a uma prioridade no seu reino. Então, no verso 15, né, que nós lemos aqui, a partir do verso 15, o Senhor começa a contar para eles uma parábola. E nessa parábola, o Senhor começa falando a respeito de uma festa. Uma festa maravilhosa. Essa festa aqui, irmãos, não era o churrasquinho na laje que você costuma fazer. Essa festa aqui não é aquele churrasco que você faz na churrasqueira elétrica no seu apartamento, porque lá não pode ter fumaça. Não é essa festa. Não é aquele bolinho, né? Que tem irmão que é também demais, né? O irmão fala assim, vamos lá em casa, pastor, vou fazer só um bolinho. Tu chega na casa do irmão, uma festança, tu tem nem roupa para essa festa, meu irmão. É um bolinho. Não, essa festa aqui era uma festa de gala. Era uma festa especial, irmãos. E para uma festa especial, ainda que a gente não tenha tempo, para uma festa especial, ainda que a gente tenha compromissos, a gente separa um tempo para participar. A gente muda a escala do nosso trabalho para poder participar de uma festa assim. É uma festa única. É uma festa que só vamos participar uma vez na vida. Uma festa chique, maravilhosa. Alugamos roupa, a melhor roupa. As mulheres ficam o dia inteiro no spa. Ô, Glória, ouve aí, marido. É o dia todo no salão de beleza. Está igual a Rainha Esther. Fica se preparando, se perfumando para participar dessa festa. E queridos, a palavra aqui no verso 17, quando a Bíblia diz que a hora da ceia enviou seus servos para avisar os convidados. Em outras palavras, esses homens já haviam sido convidados. Mas agora eles estavam recebendo um lembrete, uma confirmação. Eles estavam, né? O Senhor estava aguardando essa confirmação e não chegou. Então mandou servos lá para saber por que fulano não mandou a confirmação até agora. Por que Ciclano recebeu o convite e até agora não recebi a confirmação dela na minha festa? E aqueles homens saíram para levar uma mensagem do seu Senhor. Aqueles homens saíram para levar uma mensagem de Deus. Igualzinho a você, meu irmão. Há uma mensagem de Deus para esse tempo. Há um convite de Deus para essa geração. Há um convite de Deus, né, para os lugares onde você vai, para as pessoas que você conhece. Há um convite de Deus. Amém. Alguns, e grande parte das pessoas que você conhece, já receberam esse convite. Amém. E talvez você esteja só levando um lembrete. O lembrete para que eles participem das bodas do Cordeiro. Esses homens, né, cada um tinha a sua desculpa, a sua prioridade para não participar do convite recebido. O primeiro disse, olha, eu comprei um campo. E eu preciso visitar esse campo. Eu preciso ver esse campo. Irmãos, desculpa esfarrapada. Porque quem compra uma propriedade sem ver, quem compra uma propriedade sem ir lá, para saber qual é o tamanho dela, e por que uma propriedade imóvel, um imóvel não pode esperar uma festa? Uma desculpa esfarrapada. Queridos, tem gente que está crescendo tanto financeiramente que não tem tempo para Deus. Tem gente que está sendo abençoado na sua vida financeira de tal forma que ela já não ouve mais os convites de Deus. Tem gente abençoada por Deus, que faz parte da promessa, que é escolhida por Deus, que é convidada por Deus, que enquanto não tem nada, enquanto não tem campo, enquanto não recebeu nada, está firme. Senhor, eu estou contigo. Mas depois que consegue alguma coisa, se esquece do seu Deus.
se esquece do Senhor. Deixa Deus de lado. Porque o seu prazer está nas riquezas. Está naquilo que ela possui. Está naquilo que ela tem. Deu uma desculpa esfarrapada para o Senhor. O outro disse: Senhor, eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-los. Eu preciso testar os bois para ver se os bois estão prontos para o trabalho. Isso aqui, querido, representa como se nós tivéssemos comprado uma máquina nova, um carro novo, um computador novo, um celular novo. E nós falamos, talvez, estivéssemos falando para Deus: Senhor, eu tenho, uma diversão, eu tenho algo que eu preciso fazer. E quantos de nós estamos trocando o Senhor pelos nossos momentos de lazer? Quantos de nós estamos trocando o Senhor pelo nosso trabalho? Quantos de nós estamos trocando o nosso tempo com Deus pelos nossos estudos? Estamos trocando o nosso relacionamento, o nosso convite, o convite de Deus para a nossa vida, para buscarmos os nossos interesses pessoais, para buscarmos as nossas vontades, aquilo que nos vai trazer talvez um divertimento, algo maravilhoso para a nossa vida. E por último, o terceiro, ele dá até uma desculpa que nós olhamos assim, razoável, porque ele fala para o seu Senhor, ele fala para o nosso Deus. Quando o servo, ele encontra aquele homem no verso 20, ele diz: casei-me, e por isso não posso ir. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou formando uma família. Eu não tenho tempo para receber esse convite. Pela lei, o homem que se casa, ele tinha direito a 1 ano sem ser convocado para o exército, sem ser convocado para a guerra. Ele poderia ficar 1 ano sem ser convocado como funcionário público. Ele poderia ter 1 ano de descanso, de paz. Mas isso não incluía responsabilidades sociais. Isso não incluía a possibilidade de fazer ou de rejeitar um convite para uma festa tão maravilhosa. Uma festa que só aconteceria uma vez na vida dele. Queridos irmãos, quantas vezes nós estamos trocando o Senhor pela nossa família? Estamos trocando o Senhor pelo almoço de domingo, que varamos até a noite, e nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Estamos trocando o Senhor por sentimentos, por pessoas. Estamos nos relacionando, como a própria palavra de Deus diz, com jugo desigual, e por isso não temos mais aceitado o convite do Senhor. O convite de Deus. O convite que nos chama para as bodas do Cordeiro, para a festa de Deus. Eu quero que você perceba aqui, querido, que nada do que eu falei aqui é pecado. Não é pecado comprar e vender. Não é pecado você ter uma máquina nova. Não é pecado ter um carro novo. Não é pecado se casar. Não é pecado construir família. Nada disso é pecado. Mas se torna pecado quando isso ocupa o lugar de Deus. Quando isso se torna um motivo para não aceitarmos o convite de Deus para nós. Quando isso se torna um empecilho, uma barreira para que se cumpra na nossa vida o propósito de Deus. O propósito do Senhor. Talvez você goste tanto de futebol, mas tanto de futebol, que você não consiga ficar um domingo sem ficar o dia inteiro na televisão assistindo futebol. Porque você precisa saber de tudo
para poder chegar na segunda-feira, você discutir com todo mundo e você mostrar o teu autoconhecimento futebolístico. E às vezes gastamos o nosso tempo com coisas, irmãos, gastamos o nosso tempo, com conhecimentos que não nos levam a nada. Adquirindo uma sabedoria, adquirindo coisas que talvez que não acrescentam nada no reino de Deus. Não nos levam para lugar nenhum. Talvez você possa saber tudo das novas séries que estão surgindo. Talvez você gaste a sua noite inteira assistindo a nova série da Netflix, da Amazon Prime, da Globoplay. Saiba de tudo, meu irmão. Gaste o seu tempo. Mas talvez o convite de Deus esteja batendo a sua porta. Amém. E nós estejamos dizendo não. E aquilo que é lícito, aquilo que não é pecado, aquilo que não afronta Deus, acaba afrontando, porque existe algo que não podemos rejeitar, que para Deus a obediência está em primeiro lugar. Amém. A obediência está acima das nossas vontades. Para Deus é mais importante obedecer. E às vezes, queridos, existem coisas que vamos precisar obedecer sem entender o motivo. E para a gente que é crente, talvez isso seja pior. Porque a gente é igual filho mimado, a gente quer saber por que está mandando isso. Por que Deus mandou fazer isso? Por que Deus mandou eu falar isso? Oh Deus. Imagina, irmão, Eva no meio do jardim. Deus, a Bíblia diz que tudo que ele fez era bom. Talvez ela tivesse perguntado, se tudo que Deus fez é bom, por que eu não posso tocar nesse fruto? Por que eu estou proibida somente de tocar nesse fruto, se esse Deus é bom, se tudo que Deus fez é bom? Talvez seja só para você obedecer, irmão. É difícil falar isso para essa geração hoje. É difícil falar em obediência sem entender o porquê. Talvez Deus só vai revelar para você lá na frente. Talvez só lá na frente que Deus vai falar contigo o motivo da sua obediência. Talvez só na frente o Senhor vai entender quando você aceitar o convite. Quando você aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Quando você disser sim, aquilo que Deus tem como propósito para você, é que você vai entender por que Deus não revelou. Por que Deus não falou antes. Porque Ele estava te guardando, Ele estava te preservando. Ele precisava saber se você seria capaz de obedecer sem saber, sem entender, sem compreender. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aquele Senhor fica irado, irmãos. Irado porque o seu convite foi rejeitado. A festa estava preparada. Os gastos já foram realizados. O DJ já estava lá preparado, irmãos. E não tinha convidados. Então a Bíblia diz que Ele mandou chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Esses aqui, queridos, representam aqueles judeus que estavam fora da cidade. Aqueles judeus que não eram dignos de entrar no lugar santo. Aqueles judeus que não eram dignos de entrar no santuário, não eram dignos de entrar na presença de Deus, não eram dignos de entrar para além do véu, para saber, ou para estar nos atos do Senhor. Eles não eram dignos, mas receberam também um convite de Deus. Eles eram a escória. Eles eram como aquele
jovem hidrópico que nós lemos aqui, que foi contada a história dele no início do capítulo 14, não era digno de estar lá. Mas eles também receberam um convite de Deus. E por último, o Senhor então diz, quando aquele servo, ele olha para a festa, a mesa, né? Aquela mesa imensa, e poucos convidados, ele diz, ainda tem espaço para mais convidados. Essa festa aqui precisa bombar, Senhor. Quando você faz uma festa, você quer a sua festa cheia. Você quer a sua festa bombando. Jesus diz, então vamos buscar mais longe, vamos aos caminhos, aos atalhos, e os obrigue a entrar. Queridos, esses convidados, aqueles que estão nos caminhos, aqueles que estão nos atalhos, aqueles que não eram dignos de estar lá, são os convidados da última hora. Somos nós, irmãos. Somos eu e você. Amém. Não éramos dignos de estar no seu banquete, não éramos dignos de estar à ceia, não éramos dignos de estar sentados à mesa. Éramos como Mefibosete, que estava aleijado, mas estava sentado à mesa do rei. Nós éramos aqueles que estávamos distantes da graça, distantes da promessa, mas ele nos chamou para perto de si. Amém. Aleluia. Ele nos deu um convite especial. Esse convite, irmão, não é qualquer convite. Não é o convite do carioca. Porque o convite do carioca é assim, irmão, passa lá em casa qualquer dia. Vamos tomar um café, mas não marca o dia, não marca a hora, não marca a data, não marca nada. Esse aqui é o convite de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E queridos, e na nossa situação, a Bíblia diz que os obrigue a entrar. E aí está, querido, às vezes a nossa diferença para aqueles que estão no mundo. Porque aquele que está no mundo, irmão, quando ele te convida, ele paga o teu Uber, ele te arrasta, ele te empresta aquela blusinha, ela te empresta a blusinha, ela te empresta perfume, maquiagem, o que for, você tem que ir. Eu não tenho dinheiro, eu pago para você. Para te levar para a festa, para te levar para dançar, para te levar para você, talvez fazer uma companhia. Faz tudo, mas às vezes a gente é tímido. Às vezes nós, como trabalhadores, como servos de Deus, que saímos com a responsabilidade de entregar o convite, a gente diz, vai lá se você puder, na minha igreja. Vai lá se você não estiver fazendo nada no domingo. E participa do culto. Vai lá, se der. Dá uma chance aí para Deus na sua agenda. E participa lá, porque talvez Deus fale com você. E queridos, o Senhor está falando conosco que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, os últimos minutos para o tocar da trombeta de Deus. Precisamos sair às ruas, às praças, aos lugares e falar, o Senhor está às portas, as bodas do Cordeiro vêm. E com certeza terão aqueles que vão ouvir a sua voz. Terão aqueles que estarão à beira do caminho, talvez, precisando de um abraço seu, de um carinho seu, de talvez um esforço seu para trazê-los à presença de Deus. Eu falava aqui da igreja, mas mais importante do que trazer para a igreja é levar para Jesus. Mais importante do que trazer para o culto é levar para as bodas do Cordeiro. Mais importante do que convidar para a casa de Deus é levar para o céu, é levar para a eternidade, é conduzir para o reino de Deus. É levar para o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus ministra o nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Aqui é uma realidade, irmãos. O Senhor está dizendo, vão ter aqueles que vão estar fora da mesa. E aqui, queridos, combate uma doutrina, um pensamento, que às vezes nós vemos por aí, daqueles que dizem, não, todos serão salvos. Todos estarão. Naquele dia todos vão participar. O Senhor está dizendo, aqueles que foram convidados e não aceitarem o convite, não vão participar. Aqueles que receberem um convite e rejeitarem o Senhor, esses não vão participar. Em outra passagem, nós podemos ver um homem que aceitou o convite, mas estava na festa, não com as roupas que foram dadas, as roupas que eram dignas de estar na festa, roupas nupciais, roupas que foram dadas por Deus. Eles estavam vestidos inadequadamente. Imagina, irmãos, você faz uma festa maravilhosa, você faz uma festa de gala, e o fulano vai de boné na tua festa. Oh, Jesus! Você faz uma festa grandiosa, todas as mulheres de vestido longo, e a criatura aparece com shortinho curto na tua festa. Fica do lado de fora. Queridos, o Senhor preparou a festa, o Senhor nos deu a roupa, o Senhor preparou tudo para nós. O Senhor preparou tudo para nós, queridos. O Senhor preparou tudo para essa geração, para esse tempo que estamos vivendo. Precisamos então abrir os nossos lábios e dizer, existe um convite de Deus para você. Aleluia. Nós somos chamados a pregar a verdade, irmãos. Só que a verdade precisa ser pregada com amor. Quantas vezes, irmãos, nós erramos, nós falhamos, porque falamos até a verdade, mas não falamos a verdade com amor. A verdade sem amor destrói. A verdade sem amor se torna moralista. Se torna verdade que é verdade para os outros, mas não é verdade para mim. Se torna verdade para as outras pessoas. É por isso que nós precisamos trazer essa palavra para nós. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós que talvez tenhamos um celular, irmãos. E vamos passando os reels do Instagram e nós vamos vendo um vídeo atrás do outro. Quando nós percebemos, não temos tempo para o convite de Deus, para o chamado de Deus. É por isso que nós precisamos então tomar medidas para que as coisas lícitas não se tornem ilícitas. Para que as coisas que são normais, são naturais da vida, não atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Não atrapalhem a nossa comunhão com o Senhor. Porque nós somos aqueles que vão entregar convites. Quando o Senhor olhou para a situação de Israel, Ele disse, olha, são poucos os trabalhadores dessa seara. São poucos os que estão dispostos a ir. Poucos são os que estão dispostos a realizar esse trabalho. Poucos querem. Os requisitos de Deus, queridos, se tornam, ou somos alinhados quando nós tornamos a nossa vida, ou colocamos como prioridade da nossa vida, o reino de Deus. Quando o reino de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Jesus se torna prioridade, irmãos, o Senhor nos conduz, o Senhor nos leva. Para encerrar, queridos, às vezes nós ficamos pensando a respeito dos nossos pecados, a respeito das nossas faltas, dos nossos erros, dos convites de Deus que nós rejeitamos, que nós, muitas vezes, o tempo passa, nós sabemos o que temos que fazer, sabemos o que precisamos realizar,
Mas o tempo vai passando, um ano passou, 2 anos passou, e aquilo que Deus plantou no nosso coração não se cumpre por falta nossa. Por não nos posicionarmos, por não agirmos, por não realizarmos aquilo que é da vontade de Deus. E às vezes nós nos culpamos, às vezes nós nos fechamos. E tem algo, irmãos, que eu tenho colocado diante de Deus e que eu tenho aprendido. No futuro eu posso falar muito mais sobre isso. É sobre a maneira como nós temos pedido perdão a Deus. Não era para falar hoje sobre isso, mas quero falar um pouco. Porque, queridos, às vezes nós estamos pedindo perdão a Deus porque pecamos, sabemos disso. O Espírito Santo fala conosco às vezes em que nós pecamos. E os piores pecados são os pecados que nós cometemos com frequência. Depois nós também podemos falar um pouco mais sobre isso. Os pecados que nós costumamos cair sempre no mesmo pecado, são esses os pecados que às vezes nos impedem de chegar ao lugar que Deus quer que cheguemos. Mas o que motiva o nosso coração a pedir perdão muitas vezes é porque a gente quer ter uma boa palavra, é porque a gente quer ser bem sucedido, é porque a gente quer receber alguma coisa de Deus, é porque a gente sabe que pecou e que a gente não pode estar na presença de Deus com pecado, e a gente então pede perdão a Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo tem falado comigo, queridos? Que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos ferindo o Senhor. Imagine, meu irmão, se você é casado com alguém e você sabe que essa pessoa está te traindo. E essa pessoa, sabe que você sabe que ela está te traindo e ainda assim ela te trai na sua frente. É assim que nós muitas vezes agimos com Deus. Nós estamos pecando, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e às vezes estamos com certeza ferindo ao Senhor, ferindo a santidade de Deus. E a gente está preocupado com o nosso karma. A gente está preocupado em não ser envergonhado. A gente está preocupado em não saberem quais são os nossos podres. Às vezes a gente pede perdão porque a gente quer cantar bem naquele dia. A gente quer pregar bem naquele dia. E não porque a gente feriu o Senhor. E não porque a gente está machucando o coração de Deus. A gente está traindo a Deus. E o Senhor tem falado isso comigo, queridos. Que precisamos buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Pedir perdão ao Senhor, porque nós, todas as vezes que nós pecamos, é como se a gente estivesse sendo aqueles que estão cravando os cravos nas suas mãos. Estamos ferindo o Senhor. É uma forma egoísta da gente pedir perdão a Deus. Até nisso, às vezes, nós somos egoístas. Oh, Senhor. Mas é uma unção de Deus poderosa, irmãos. Quando a gente pede perdão ao Senhor, de coração, de verdade, quando a gente se prostra na sua presença, e reconhece que somos pequenos, reconhece que priorizamos outras coisas, Ele aviva o nosso coração, Ele renova as nossas forças, Ele nos dá uma nova capacidade, Ele fala conosco, e Ele está aqui nessa noite para ministrar na tua vida. Aleluia, aleluia. Será que você pode ficar de pé? Aleluia. Você, meu irmão, que essa mensagem aqui às vezes não dá para dar glória mesmo. Eu sei que essa mensagem às vezes a gente olha assim, Jesus, por que o Senhor está mandando eu pregar isso? É suave, né? Assim mesmo. Amém. É uma mensagem difícil, irmãos. Como eu queria chegar aqui nessa noite e pregar uma mensagem positiva para você.
Eu queria chegar nessa noite aqui e pregar só vitória na tua vida. Eu queria muito fazer isso, irmãos. Mas às vezes, a direção que Deus está nos dando é outra. Às vezes Deus está falando conosco, eu quero consertar a minha igreja primeiro, porque eu tenho grandes coisas com ela. Às vezes Deus está começando no altar, mas Deus começa comigo. Porque Ele quer começar um novo tempo nas nossas vidas. Ele quer começar um novo tempo contigo. Um relacionamento de integridade, buscar a sua presença, irmãos. E às vezes eu tenho orado, tenho jejuado, e Deus tem falado comigo, será que você tem orado e tem jejuado porque você quer a minha presença ou porque você quer o meu poder? Será que você tem orado e jejuado porque você quer almas para o meu reino? Ou você está querendo ovelhas do teu rebanho para fazer o teu nome conhecido e engrandecido? Entende, querido, que às vezes até as nossas ações espirituais podem ser ações egoístas. Oh, Jesus. Talvez você tenha entrado aqui hoje, querido, e tenha ouvido essa palavra. E você quer ter comunhão com o Senhor. O bom de tudo, queridos, é que esse Deus nos dá uma chance. Ele nos dá uma oportunidade. Ele nos dá uma festa. E Ele quer e tem uma festa dele para nós. Porque se fosse, depender das nossas ações, a gente há muito tempo já nem estaria aqui. Mas Ele é misericordioso e bom. E o convite dele continua aberto para nós. Se estamos vivos, é porque ainda temos chance. Ainda temos uma chance e oportunidade de Deus. E eu quero oferecer essa oportunidade para você nessa noite. Se você está aqui hoje, talvez, ouviu essa palavra, você está nos visitando, você chegou aqui hoje sobrecarregado, cansado, e você diz, eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ser um distribuidor de convite de última hora. Aleluia, Jesus. Eu quero que Deus cumpra o chamado dele na minha vida. Se você é essa pessoa que quer hoje receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Você que diz, eu me arrependo, Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero o teu altar, eu quero o teu fogo, eu quero a tua unção, Senhor. Alguém, querido, entre nós, estou vendo um jovem lá atrás, Deus abençoe. Moça, Deus abençoe. Mais alguém, querido? Mais importante do que a oração que eu vou fazer, queridos, é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque às vezes a gente pensa até isso, queridos. A gente pensa, olha, a pessoa aceitou uma oração, está tranquilo. Fecha a porta, vamos buscar outro. Aceitou uma oração, quer dizer, começa algo novo. Aleluia. Algo novo de Deus. Aleluia. Na vida de vocês. Aleluia. Eu quero convidar vocês, vem para cá, quero adorar com vocês. Mais alguém, querido, que quiser vir, você quer se reconciliar com Deus, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, vem para cá que eu quero orar por você.